Obrigado. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Livro de Lucas capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Chegamos lá? Sim. Dá mais aqueles 2 segundinhos. Embora nós tenhamos aqui. Vou ficar de olho no relógio, que ele não é meu amigo. Diz assim, versículo 1, capítulo 5. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto a um lago em Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentou-se, ensinando do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeus, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos repetir o versículo 11? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, por favor, mais uma vez. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra. Quão grande palavra é essa que está diante de nós. Fala o nosso coração, fala a nossa alma. Permita, Senhor, conhecer um pouco mais daquilo que Tu queres para a nossa vida. Eu te peço, Senhor, que eu possa ser canal para o Teu fluir, Senhor. As Tuas palavras jamais voltarão vazias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, por favor? Alguém aqui já pescou? Ninguém? Ah, isso. Eu sempre imaginei que fosse você. Já pesquei. O peixe pague? Agora pergunta 2. Alguém conseguiu pegar o peixe? Eu, na minha longa carreira de pescador, consegui pegar um peixe que era desse tamanho. E quando a gente voltou para casa, o peixe sumiu. Ninguém achou mais o peixe. Eita, Jesus! Eu sou horrível. Coincidência ou não, nós estávamos ontem à beira-mar e a gente foi observar os pescadores, né? E a gente estava observando os peixes um pouco mais à frente, os pássaros desceram na água, a gente já sabia aonde tinha peixe, né? O pássaro, ele... Agora, eu que sou o pior pescador desse planeta, consegui identificar, vocês conseguem imaginar Pedro, Tiago e João, pescadores experientes que eram, sem a noção perfeita de que aquele lugar tinha peixe ou não? Temos aqui várias pessoas que são profissionais, especialistas em alguma área, que conhecem muito bem as suas áreas, que já, ao ver o trabalho que está à sua frente, você já tem noção daquilo que vai acontecer. Ninguém entra no mar sem saber se vai dar peixe. Até existe aquela expressão: o mar não está para peixe. Imagina se um pescador experiente não saberia. Ele saberia. Ele saberia. Ou nós também, que somos profissionais nas nossas áreas, somos pegos de surpresa, situações mudam de uma forma tal que às vezes surpreendem cada um de nós. Naquilo que eu estou fazendo, eu posso chegar para um serviço que me chegou, ter a noção que eu vou demorar meia hora e ficar 3 dias e nada resolvido. Alguém já passou por isso? Várias vezes. Porque nós, às vezes, achamos que somos melhores do que somos de verdade. Mas a situação dele, de repente, não é nada disso. Também podemos imaginar
que, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe, as dívidas, algo que possa estar por trás deles, fala, não, vamos tentar assim mesmo, vamos entrar no mar e nós precisamos. Isso também pode acontecer. Fato é que nós estamos falando de caras que sabiam pescar, que tinham experiência de mar, e ainda assim passaram a noite toda com o próprio Pedro vai dizer Jesus, e nada aconteceu. Então guardem isso na mente de vocês e vamos voltar no comecinho. Lembrando da semana passada que nós pegamos o finalzinho do capítulo 4, que vinha acontecendo, Jesus então ele é rejeitado na sinagoga, primeiramente, intentam matá-lo, nada acontece, porque não era o tempo de Jesus, Jesus que vai dizer qual é o tempo da sua morte, não as pessoas curiosas. Mais tarde ele então vai a Cafarnaum e ele está diante de um homem endemoniado, então ele vai expulsar aquele demônio. Várias pessoas endemoniadas são levadas até ele, certo? Todas são libertas. Várias pessoas enfermas são levadas até Jesus, todos são curados. E ele especifica dois casos, esse da sinagoga, do espírito possesso que é expulso, e um caso de cura em particular. E que cura foi essa? Vocês lembram da semana passada? Quem foi em particular? A sogra de? Opa! Então esse Pedro que está aqui pescando, ou estava na casa junto com a sogra naquele momento, não é falado isso, ou minimamente sabia que a sogra foi curada por esse Jesus. As notícias de Jesus já vinham se espalhando, por isso as multidões já vinham. Eu tento ficar quieto, não consigo. As multidões já vinham tanto indo atrás de Jesus, quanto a notícia de Jesus já vinha se espalhando por toda aquela região. O próprio texto vai dizer que a sua fama ia se espalhando por toda a circunvizinhança. Então é muito provável que Pedro, ou Simão até esse momento, já houvesse ouvido falar de Jesus. Sim ou não? Muito provável. Afinal, ele curou a sogra. Se fosse o Cláudio Acho, falaria que ele estava cheio de raiva de Jesus porque ele curou a sogra. Mas não, eu não vou chegar nesse nível. Eu adoro a minha sogra, né? De vez em quando ela está aqui nos abençoando. Mas então, Jesus, então, depois desse momento, o que ele vai dizer? Jesus se aparta das multidões e as multidões vão atrás dele, dizendo: por que você vai embora? Fica aqui conosco. Ele vai dizer: é necessário que eu pregue o Evangelho para outros lugares. Então, Jesus parte. E aí ele vai chegar numa outra situação. De novo, nós temos a figura da multidão, no versículo 1. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, que é próximo de Cafarnaum, onde aconteceram as outras coisas. E viu dois barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ele está ensinando mais uma multidão, daquelas várias multidões que vão seguir Jesus em vários momentos. De repente ele avista dois barcos, que são os barcos de Pedro, Tiago, e João. E eles tinham desembarcado, passado a noite pescando. O texto mais da frente vai dizer que eles não pescaram nada, estavam lavando a rede, tinham terminado o seu serviço, ou tinham desistido, tinham perdido as esperanças de conseguir o seu sustento. E quantas vezes na nossa vida, nós acabamos desistindo da nossa missão, ou desistindo de fazer aquilo que nos foi ordenado a fazer, porque nós não vemos resultados, porque nós não vemos as coisas acontecerem, porque nós sabemos tanto da nossa profissão, ou sabemos tanto da nossa missão. Afinal de contas, nós estamos na igreja há 10, 15, 20, 40 anos, nós sabemos tudo. E por que não tem resultado? Porque não é o momento do resultado. O momento é de Deus. Veja, o momento da morte de Jesus, que foi tentado por aqueles homens há algum tempo atrás, não era aquele, não era o resultado. O resultado da pesca não dependia deles. Eles entendiam que sim, muitas vezes o resultado do seu trabalho não depende de você. Sabe o que nós cantamos agora? É meu
somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Mas que coisa difícil, quase impossível, é eu descansar no Senhor. Descansar, entregar as demandas da minha vida nas mãos do Senhor, confiar de forma tão absoluta que mesmo se eu não ver nada acontecer, eu continuo tranquilo, calmo, porque eu sei que Ele é o Senhor. Então aqueles homens que haviam pescado a noite toda, ou tentado pescar a noite toda, já haviam desembarcado dos seus barcos. Jesus vê aquela oportunidade, entra dentro dos barcos, o barco agora de Simão, e pede para que ele se afaste, afastado da multidão, numa posição privilegiada, talvez a favor do vento, para que a voz se expunisse. Não sei qual é exatamente a razão para isso. O fato é que ele se afasta da multidão para pregar, e o texto vai deixar claro que a multidão compreende, que ele prega, que ele termina aquele ensino, entrando, versículo 3, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia, assentando, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ou lança-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. De novo, eu estou falando de um pescador, provavelmente bastante experiente, provavelmente aprendeu com seu pai, que aprendeu com seu avô, que aprendeu com seu bisavô, de família de pescadores, como era comum naquela época, que havia passado a noite toda pescando, e agora Jesus vai dizer: você não quer pescar não? Você não quer pegar um peixinho não? Mas Senhor, eu fiquei a noite toda tentando fazer exatamente isso, Senhor, e eu não consegui nada. E Jesus vai falar: vai lá. Qual a resposta de Pedro? Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, embora eu não tenha conseguido nada, embora eu sendo um pescador experiente, eu dei de cara com o mar vazio, diante da tua palavra farei isso. Eu não sei como está a sua vida agora, como está o seu coração principalmente agora, como está o seu anseio agora, aquilo que de repente você deseja, ou aquela causa que você entregou na mão de Deus, ou aquela causa que você deveria ser entregue nas mãos de Deus e agarra nas suas mãos com tanta força, e você tenta e nada consegue. Quem sabe um parente que você gostaria de ver convertido, um marido, uma esposa, um filho, que você com todas as suas forças vem tentando, e você chega para Jesus: eu não tenho tentado tanto, não tenho conseguido nada. E Jesus olha para você e diz: exatamente aí o seu erro, você não tem que tentar nada. É meu, somente meu, todo trabalho. O meu trabalho é descansar e entregar nas mãos do Senhor Jesus. Veja, qual é o sustento do pescador? Pescar? Concordam comigo? Imagina um pescador que não consegue pescar, que não consegue peixes, ele não consegue sustento para sua família, ele não consegue um alimento para sua casa, ele não consegue nada. Então imagina qual é a angústia ou a agonia de um pescador que não pesca. Um pescador que passou a noite toda com o seu barco e com o barco dos seus companheiros juntos, num lago que provavelmente ele já pescou 200 vezes e não conseguiu absolutamente nada. E de repente Jesus vai falar para ele: vamos pescar? Vamos fazer? Se coloque no lugar de Simão Pedro agora. Você, especialista em pesca, antes de terminar o dia, você olhou o mar, viu os pássaros, sabe que naquele lugar está cheio de peixe, e parte para o mar, pensando: hoje eu vou me dar bem, hoje eu vou conseguir garantir o sustento do mês.
Passa a noite, passa a madrugada, você percebe que nada vai acontecer. Volta para a praia, encontra um homem simplesmente ensinando uma multidão. Um homem que você já ouviu falar, mas você não conhece. Ele pede seu barco emprestado simplesmente para continuar falando. Terminado o serviço dele, ele diz: vamos pescar agora? E você, experiente que é, olha o mar e fala: não, o mar não está para peixe. Eu fiquei aqui a noite inteira e não consegui nada. Mas, Senhor, com essa tua palavra, eu vou lançar a rede. Consegue se colocar no lugar de Pedro agora? Qual é a demanda da sua vida? Aquela que te angustia, aquela que antes de você dormir você pensa, repensa, e às vezes você não consegue nem dormir. Aquela situação que muitas vezes atrapalha o desandar ou o desenrolar da sua vida. Aquela que faz você fazer pedidos de oração frequentemente, que você liga para o seu irmão frequentemente e me ajuda nisso. Pensa nessa situação. Mas Jesus está falando: vamos. Jesus está falando nessa hora para você: vamos, confia em mim. Você não conseguiu, mas vamos. Faça como eu estou dizendo. É meu, somente meu, todo o trabalho. Aleluia. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase os barcos viraram de tanto peixe. Visto isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Volta de novo a cena. Pescadores experientes partiram para o mar, nada conseguiram, encontraram Jesus pela manhã, estavam já se despedindo, lavando as redes, iam voltar para casa, não deu nada certo. Jesus disse: faça. Pedro vai dizer: olha, eu já tentei e não deu certo, mas é você que está dizendo, Senhor, então eu vou fazer. E ao fazer isso, tanto peixe chegou, eles conseguiram pegar tanto peixe que um barco não dava conta, chamaram os amigos, 2 barcos estavam quase virando, as redes estavam rasgando. Glória a Deus. Foi acima, muito acima daquilo que eles planejavam, pensavam que iam. De novo, pega essa situação que está na sua vida, aquilo que está te atrasando, aquilo que está impedindo a sua partida para frente, aquilo que te angustia, aquilo que te traz tristeza. Entregue nas mãos do Senhor, e Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Ele é o Senhor. Não depende em nada da minha força, da sua força, da nossa força. Depende tudo da força do Senhor, o seu Salvador, o seu refúgio, o seu escudo, como nós lemos no Salmo. E vai dizer então que o barco se encheu de tal forma que quase foi a pique. As redes quase romperam-se. Mas olha a reação de Simão. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E quer saber? Eu estava certo. Ele era pecador. E quer saber? Eu sou pecador. Quer saber? Você. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é digno de estar na presença do Senhor. Mas é o Senhor que te chama. Não depende de você. O trabalho não é seu. O trabalho é 100% dele. O Senhor estava certo, ele é pecador. E você já teve essa sensação de que você é tão ruim, que nem para orar você serve? Eu já tive isso algumas vezes. E graças a Deus por isso, porque nós não somos dignos. Mas o Senhor, esse Senhor que multiplicou os peixes, esse que curou os enfermos, esse que expulsou os demônios, é o mesmo que olha para você e diz: vem, vamos pescar juntos, vem, vamos fazer juntos, porque depende de mim, não depende de você.
E Pedro então vai se jogar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Veja, muito provavelmente aqueles homens já tiveram excelentes pescas na vida deles. Eram pescadores, tinham carreira. Só que essa pesca em especial foi tão superior a tudo que eles imaginaram, que se apoderou deles temor. Isso não é possível. Quantas vezes na sua vida também o Senhor já operou o impossível? E você não conseguia imaginar nem que era isso que ia acontecer. Você esperava tão pouco e tanto foi te dado. Minha esposa, por exemplo, pediu um bom marido, veio eu, extremamente acima das expectativas. O nível assim, outro patamar. Pior que eu tenho que dizer que é verdade. A régua estava baixa, Voltando aqui, antes que eu perca a linha do raciocínio. Obrigado, amor, te amo, depois eu te dou aqueles R$100 que a gente combinou. Faz parte. Elogiem os vossos maridos, que eles tudo vos darão. Acabei de acrescentar esse versículo aí. Mas sim, quantas vezes na nossa vida você pediu ao Senhor: me dá o emprego, me dá o sustento da minha casa, e Ele abriu portas que você nem imaginava que existiam? Quantas vezes você pediu: Senhor, abençoa a minha vida, e a bênção foi tão maior do que você imaginava? Só que muitas vezes é necessário que nós simplesmente entreguemos tudo nas mãos do Senhor. É verdade. Pensa de novo agora, vamos voltar à situação de Pedro, Tiago, João e o barquinho. Cara, eles eram pescadores, beleza? De que vive um pescador? Descobrimos a pólvora. E eles agora descobriram a melhor pesca do mundo. E descobriram o maior parceiro de pescaria do mundo. Qual é o pensamento mundano? Não, agora eu vou continuar com esse cara porque eu vou pescar e vou ganhar muito dinheiro. Se eu fosse uma cena, eu ia sentar aqui e ia falar isso agora. Você vai ser próspero, a sua pesca vai ser maravilhosa, a tua riqueza vai transbordar no seu barco, você não vai ter onde colocar tanto dinheiro. O que Jesus estava fazendo antes deles chegarem? Foi uma, foi duas, estava pregando. Versículo 1. Aliás, volta 2 versículos. 3, 42 do capítulo 4. Sendo dia, saiu e foi para algum lugar deserto, as multidões procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Veja, Jesus fazia sinais e maravilhas e pregava e estava indo embora. O povo falou: que isso, senhor? Fica aqui. Por que você vai embora? 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso eu fui. Para quê? Para anunciar o evangelho do reino de Deus, não para multiplicar peixes, não para expulsar demônios, não para curar. Ele fazia tudo isso, mas o centro do chamado de Jesus é anunciar o evangelho, pois para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas de Jerusalém. Aconteceu que, ao apertar a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago, quando surge esse cenário todo que nós estamos descrevendo. E esses homens então são abençoados com a melhor e maior pesca que eles já viram. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, como Pedro, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus então a Simão: não temas, doravante ou daqui em diante você será o quê? Pescador de homens. O que Jesus vinha fazendo então, antes de chegarem, se não pescar homens, pregando o evangelho, chamando-os para o reino de Deus. Então esses homens, depois da melhor pesca natural de peixe da vida
deles, recebem o convite do Senhor de quê? Agora você será pescador de homens. Está vendo toda essa prosperidade material que você tem aí agora? Agora você será pescador de homens. Você fará a mesma coisa que eu, Jesus falando para eles. Você vai anunciar o Evangelho. Tem uma fala atribuída a Spurgeon, quando ele lecionava no seminário, mais ou menos assim: se o Senhor te chamou para o ministério da palavra, não se rebaixe a ponto de querer ser rei da Inglaterra. Entende o que ele está falando? Se ele te chamou para anunciar o Evangelho, você não vai se rebaixar e querer ser rei da Inglaterra. Ser rei desse mundo está muito, muito, muito abaixo da honra de pregar o Evangelho de Jesus. Ser rei desse mundo está muito, muito, muito abaixo da honra de pregar o Evangelho do reino, de ser pescador de homens. E qual é a reação então deles após ouvir Jesus dizer: não temos, doravante serão pescadores de homens? Aí diz o versículo 11: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O chamado de Jesus é para anunciar o Evangelho, anunciar esse Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos, que veio sim para libertar os cativos, para libertar endemoniados, para curar, para prosperar, para tudo isso, sobre modo a anunciar o reino de Deus. E se você for chamado para anunciar o reino de Deus, não se rebaixa ao ponto de querer o reino desse mundo. Não se rebaixa ao ponto de querer a prosperidade desse mundo. Não se rebaixa ao ponto de querer ter empregos nesse mundo muito bons, de querer ser presidente, de querer qualquer coisa. O maior chamado para um homem e uma mulher de Deus é anunciar o reino de Deus. Ah, mas eu prego há tanto tempo, eu falo há tanto tempo, mas as pessoas não chegam. As pessoas não se convertem, ninguém vai se converter a você. As pessoas vão se converter a Cristo no tempo de Cristo, quando Cristo assim decidir. Amém. O trabalho é todo dele. Ah, mas nós estamos na igreja, tem bancos vazios. As pessoas chegarão conforme ele quiser, no momento que ele quiser. Cabe a você somente fazer aquilo que ele diz. Ah, Senhor, eu estou pregando tantas vezes, tantos domingos, e a igreja continua vazia. Vamos lá agora. Sou eu que estou dizendo. Ah, Senhor, os pesquei a noite toda, não veio um peixe. Vamos lá agora. Lança a rede, os peixes virão. Mas é dele, o trabalho não é meu e não é seu. Isso vai para qualquer área da sua vida. A única resposta que devemos dar a Jesus, ao chamado de Jesus, é a resposta que eles deram, arrastando eles os barcos sobre a praia. Deixarem, não se preocuparem em vender barcos, não se preocuparem em vender os peixes, não se preocuparem em vender redes. Eles já abandonaram tudo e simplesmente o seguiram. Temos essa postura, temos essa disposição de abandonar tudo e seguir a Jesus? Confiar 100% no sustento de Jesus? Semana que vem, DIP, vamos ver, vamos ouvir testemunhos, vamos ler sobre pessoas que abandonaram tudo por Jesus. Voltaremos para a nossa casa, vamos almoçar e tudo vai continuar do mesmo jeito. Será que temos a mesma disposição, se formos chamados por Jesus, e somos chamados por Jesus, de abandonar tudo e simplesmente seguir a Jesus e declarar verdadeiramente, de todo o coração, de toda a nossa alma: é seu, Senhor, todo o trabalho, e o meu trabalho único é descansar no Senhor. Aqueles homens achavam que era o trabalho deles, e eles se compreenderam: não, o meu trabalho não tem valor nenhum, mas o trabalho do Senhor na minha vida é superior em muitas vezes aquilo que eu posso fazer. De tal forma que eu não sou digno de estar na presença desse Senhor, mas esse Senhor é tão misericordioso que vai dizer: calma,
Me segue e você será pescador de homens. Siga o Senhor. Pesque as almas desse mundo. Amém, Senhor. Entendendo que o trabalho é dele, mas ele te dá a honra de participar. Jesus não precisava de Pedro, Tiago, João, de nenhum deles para fazer a obra de Deus. Ainda assim, ele escolheu homens imperfeitos como Pedro, Tiago, João, eu e você, para trabalhar na obra dele, seja aqui, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Simplesmente esteja disposto a largar tudo que você deu valor e seguir a Jesus. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em ti. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Vamos ficar de pé? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É teu, Senhor, é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Se você passou uma noite inteira de deserto, e se essa noite dura um ano, se essa noite dura 10 anos, não importa. Ele diz, lança a rede. Ele diz, faça. E o nosso trabalho é só fazer e descansar. Amém, no Senhor. Senhor. Glória a Deus. Descansa no teu Senhor. Descansa no teu Senhor, pois Ele é o Senhor. Amém? Vamos orar, vamos nos despedir. Senhor Deus, graças nós te damos pela tua santa palavra. Graças nós te damos, Senhor, porque tu és o Senhor. Tu és o dono de tudo, tu és o Senhor dos senhores, aquele que dá ordem ao mar, aquele que expulsa os demônios, aquele que cura e aquele que vem anunciar a nossa salvação. Temos em ti, temos a tua santa palavra. Tem um lanchinho. Ah, é verdade, gente. Gente, só um minuto, por favor. Irmãos, por favor, eu